Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai dar sequência nos nossos estudos sobre o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da ONU. Como que funciona essa proteção dos direitos humanos, por meio de quais órgãos a ONU atua. Então é isso que a gente vai compreender. A Organização das Nações Unidas ela é composta por diversos órgãos dentro dela. E a gente vai estudar aqui os principais, os mais importantes para a proteção dos direitos humanos. A gente vai começar falando da Assembleia Geral, vamos falar um pouquinho sobre o Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social e também da Corte Internacional de Justiça, que tem vários casos aí paradigmáticos que são muito cobrados em provas e a gente vai estudar vários deles em uma aula específica, mas aqui a gente vai entender um pouquinho como funciona essa estrutura, qual é a função de cada órgão ali dentro. Então vamos lá. A Assembleia Geral da ONU é o órgão máximo. Por que máximo? Porque dentro dele estão todos os membros, todos os países que fazem parte da ONU, eles estão dentro da Assembleia Geral. Ele tem como objetivo, como função, discutir todas as questões e fazer recomendações. É lógico que ele não pode invadir a deliberação pelo Conselho de Segurança. E aí aqui eu vou fazer uma observação. Apesar de ele ser considerado realmente o órgão máximo, por incluir todos os órgãos, ele definitivamente não é o órgão que tem mais poder dentro da ONU, já que isso fica a cargo do Conselho de Segurança, mas a gente vai falar um pouquinho dele já já. Então, apesar de ser o órgão máximo, ele tem que respeitar ali a competência do Conselho de Segurança, que vai ter as suas decisões. Ele tem também como finalidade a Assembleia promover a cooperação internacional, estimular o desenvolvimento. Tem sessões anuais regulares para promover realmente essa harmonia, a cooperação entre esses países que fazem parte. E dentro da Assembleia, todos os países que são membros, e todos participam, vão ter direito a um voto em condição igual. E geralmente o quórum para deliberações é de 2/3 dos membros e maioria simples para as demais questões, porque vão ter questões que vão ser mais simples, não vão exigir esse quórum mais alto, mas para as questões mais importantes, deliberações mais notórias, o quórum vai ser de 2/3. Agora falando um pouquinho do Conselho de Segurança da ONU, que apesar de não ser o órgão máximo, é o órgão que acaba tendo mais poder ali dentro. Ele tem apenas 15 membros, dos quais 5 são permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. E tem também 10 membros rotativos que são eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 2 anos cada. Quais são as atribuições do Conselho de Segurança? Ele tem como atribuição principal assegurar a paz e promover a segurança internacional. Ele vai fazer relatórios anuais para a Assembleia Geral, então aí volta um pouco aquela questão da Assembleia ser o órgão máximo. E aqui dentro também, cada membro tem um voto, em condições aparentemente iguais, mas a gente vai ver que não é bem assim. Em questões processuais, questões mais simples, mais banais, em que não está se decidindo realmente o mérito, o quórum é de 9 votos no mínimo. Mas nas demais decisões, 9 votos, dos quais 5 necessariamente tem que ser os 5 membros permanentes. Então, se um membro permanente não estiver de acordo, essas questões de mérito, as questões principais, não serão aprovadas. Então, é por isso que a gente diz que esses membros permanentes, eles têm poder de veto. Não em todas as deliberações, obviamente eles não têm interesse em ter isso em todas as deliberações, mas nas deliberações materiais mais importantes, eles vão ter esse poder de veto, de modo que se um deles não quiser, não concordar com a questão necessariamente não poderá ser aprovada. Agora falando um pouquinho sobre o Conselho Econômico e Social, ele é um pouco maior, tem 54 membros, que tem mandato de 3 anos. Todos eles são eleitos pela Assembleia Geral. Quais são as atribuições desse conselho? Ele faz estudos, relatórios sobre assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural, educacional, sanitário e afins. Ele pode também fazer recomendações, preparar projetos para enviar para a Assembleia Geral e ainda convocar conferências nessa área, especificamente.
Cada membro tem um voto aqui dentro também, e as decisões todas são com base em maioria simples, ou seja, a maioria com relação aos presentes. Agora, falando um pouquinho da Corte Internacional de Justiça, que tem grande importância no âmbito dos direitos humanos. Ela é um órgão judicial que tem 15 juízes que são eleitos. É um tribunal de natureza civil. Ele só vai envolver estados e não indivíduos. Então, a gente nunca vai ver um cidadão sendo julgado pela Corte Internacional de Justiça. Ela envolve demandas entre estados, entre países. Além disso, os indivíduos eles não podem nem peticionar. Eles não podem nem levar demandas perante a Corte Internacional de Justiça. As organizações internacionais elas podem solicitar pareceres consultivos, mas também não podem peticionar perante essa corte. E para ter competência sobre um país, né? Porque a gente tem toda a questão da soberania de cada estado. Então, como que fica essa relação dos nossos tribunais com o Tribunal Internacional, né? Que é a Corte Internacional de Justiça? Para isso, o país tem que reconhecer a competência dessa corte. Se o país não reconhece a corte, ela não pode violar a soberania daquele país e julgar ele em uma determinada demanda. Então, isso é muito importante. Agora, falando um pouquinho sobre um órgão que, apesar de não ter grande importância no âmbito do direito internacional, assim, quando a gente estuda, né, essa matéria internacional público, para nós aqui no Direitos Humanos é muito importante, que é o Conselho de Direitos Humanos, que é e também falar um pouquinho do sistema não convencional, né? Bom, o que é o sistema não convencional? Vou explicar isso primeiro e aí depois a gente fala um pouquinho do Conselho de Direitos Humanos para que vocês não confundam. O sistema não convencional, pessoal, ele é a capacidade da ONU intervir em países que não são signatários, que não fazem parte da ONU. A princípio, a gente assusta quando ouve isso e pensa, não é possível. Isso violaria a soberania daquele país. Tudo bem, viola a soberania. Mas como fica a questão dos direitos humanos? Será que a gente pode simplesmente cruzar os braços e deixar e não fazer nada? Não estava sendo suficiente, porque fica muito fácil para o país burlar todo esse sistema se ele falar, não reconheço a ONU, não faço parte da ONU, não vou respeitar nenhum direito humano. Para evitar que isso acontecesse, surgiu esse sistema não convencional, que é essa capacidade de intervir para proteger os direitos humanos mesmo nesses casos. E aí tem todo um sistema para evitar que essa investigação seja muito parcial, né? Muito específica contra um país, para não ter não criar mais problema do que já tem, né? Então, nesse âmbito existe esse sistema não convencional, que tem várias especificidades, e a gente vai falar um pouco agora do Conselho de Direitos Humanos. Esse conselho ele foi criado em 2006, ele integra esse sistema não convencional. Ele é diretamente vinculado à Assembleia Geral e tem 47 membros rotativos, então nenhum desses membros é permanente, todos vão ser eleitos. Ele tem alguns procedimentos especiais. Ele vai atuar em casos específicos de violação de direitos humanos, vai fazer uma revisão periódica universal, por isso, de novo, a gente falando aqui do sistema não convencional, ele não vai olhar só para os países signatários, mas ele vai olhar para os estados como um todo. E vai fazer relatórios que vão ser submetidos à Assembleia Geral. Então, basicamente, pessoal, o sistema não convencional não dá o direito deles julgarem, né, por meio da Corte Internacional, um Estado que não é signatário, mas é possível constatar aquela situação, redigir recomendações, pelo menos para não ficar calado diante de uma situação de violação massiva de direitos humanos, como a gente sabe que acontece em alguns estados que, por vezes, não são signatários da ONU. Então, esse é o objetivo, e dentro desse sistema a gente tem o Conselho de Direitos Humanos, tá bem? Eu espero que vocês tenham compreendido, são muitos órgãos, eu trouxe aqui um resumo para vocês. Eu não esgotei esse assunto, até porque muito disso é estudado em direito internacional público. Aqui a gente está mesmo traçando um panorama geral de como funciona essa proteção global dos direitos humanos, por meio de quais órgãos, e esses são os órgãos que estão envolvidos. Isso costuma ser suficiente, sim, para resolver questões de direitos humanos, mas é importante que vocês deem uma olhada, né? De repente você está estudando para algum edital mais específico, dá uma olhadinha em como isso tem sido cobrado. Se você tiver qualquer dúvida, a gente está aqui.
Mas eu volto já para a gente continuar estudando esse sistema global. Aguardo vocês. Até já!